Olá, comunidade científica! Esse é mais um episódio do podcast da Central Injetáveis. Momento muito especial, estou aqui recebendo uma querida amiga, grande parceira, sócia, né? Doutora Lília Gontijo. Para mim é um prazer dividir esse momento com você, Lília, para a gente conversar um pouquinho dessa história. A doutora Lília, ela é médica de família e geriatra. E aí vocês já entenderam o porquê de conversar sobre terapia injetável com ela, né? Lília, conta um pouquinho aí de como que você chegou nesse mundo dos injetáveis. Essa história é muito boa, né? Porque eu caí literalmente de paraquedas. Literalmente não. Mas eu recebi uma propaganda do seu curso e do Fernando no Instagram, do curso de terapias nutricionais injetáveis, e eu não fazia ideia do que era isso. Eu nunca tinha visto, nem para falar mal. Nunca tinha ouvido falar. E eu estava com viagem marcada, o Vinícius, meu marido, falou assim, você vai nesse curso, eu acho que vai ser uma coisa boa para você aprender, para você entender o que é que eles estão fazendo. E cheguei lá no seu curso, né? E no segundo dia, quando a gente foi fazer o tratamento especial pra gente lá, que fui fazer o teste pela primeira vez de uma terapia nutricional injetável, eu falo que, assim, minha vida mudou com aquele soro. Muito legal, né? Minha vida mudou. E aí, depois disso, eu não podia mais oferecer outro tratamento para os meus pacientes, né? Eu queria entender mais desses tratamentos para eu poder realmente oferecer o que eu tinha tido, né? Os benefícios que eu tinha tido para eu poder oferecer para os meus pacientes também. Sim, não, você sabe que é uma coisa que eu sempre falo. Se você está querendo, né, emergir, independente de terapia injetável, independente de qualquer outro tipo de tratamento, viva a experiência, Sim. Sinta em você mesmo o que faz sentido, né? A gente tem que, na verdade, viver aquilo que a gente prega. Sim. E na terapia nutricional injetável não pode ser diferente. Então, assim, se você ainda não conhece, se você ainda não parou para dedicar tempo de estudo, dedique-se e experimente você. Começa ali, você, marido, né, na família, vai tateando os resultados para que você realmente crie essa ciência, essa evidência. Eu acho que isso acaba gerando um pouco mais de segurança, né? E mais credibilidade para aquilo também, porque você já experimentou, você já sabe que aquilo dá resultado. Sim. E aí é muito mais fácil de você repassar, né? Porque quando a gente fala com o paciente, a gente propor uma coisa que a gente não sabe se realmente vai funcionar e tudo mais, a gente fica meio receoso, né? Não, com certeza. Então, a partir do momento que você já teve aqueles resultados, repassar é muito mais tranquilo, com né? certeza. E assim, você como médica de família, geriatra, você trouxe, você já tinha esse nicho de pacientes e através desse novo olhar, você conseguiu trazer muitos outros pacientes, outros nichos, né? Sim, sim. Acaba que assim, a minha história... porque quando eu estava lá no seu curso, o meu diagnóstico maior, assim, era um burnout, né? E eu estava em uso de antidepressivo, eu estava fazendo terapia. Eu já estava um pouco melhor do que antes, só que eu ainda não me sentia eu mesma, sabe? Sim. Eu ainda não tava com aquela coisa assim, nossa, recuperei, agora eu tô bem e pronta pra próxima. Sim. Mas acaba que essa história toda de melhora com os injetáveis, isso conecta muito com as pessoas que eu acabei atraindo depois. Porque a maioria das pessoas está esgotada, né, Tatá? E você sabe que eu tive burnout também, né? Eu também tive um burnout e, assim, carga de trabalho muito, muito grande. E se tem uma coisa que é verdade, quem ama o que faz acaba trabalhando um pouco mais. É muito fácil de exceder, né? Porque isso. você faz gostando, né? É muito fácil. Você não sente. E aí, assim, a gente tá gravando esse podcast, esse episódio, no congresso, o segundo congresso da Central Injetáveis. E hoje, eu tava lá fazendo uns reposts no Instagram e tal, e vi uma doutora postando assim... aula vai, aula vem e tudo termina em mitocôndria. Na mitocôndria. É exatamente isso. E é a verdade, né? Isso. Quando a gente pega aí as fisiopatologias, hoje a gente tem essa visão holística. Tudo vai
ser influenciado, a homeostasia, o equilíbrio redox, né? A questão da pessoa inflamar mais ou menos, a questão dela ter uma cognição adequada, uma memória adequada, produção de neurotransmissores. Se não tiver mitocôndria funcionando, nada feito. Você pode fazer a melhor estratégia para o seu paciente. Se você não tratou mitocôndria antes, não vai ter o melhor resultado que poderia. Pode até ter algum resultado, mas não vai ser o melhor que poderia. E a gente tem várias ferramentas, viu, gente? Para vocês que fazem aí já injetável, a gente vai falar sobre algumas substâncias que são do dia a dia aí de vocês. Mas para você que está começando, que está escutando o podcast, que está começando, novas ferramentas, nova abordagem. Dá para começar só com intramuscular, para quem ainda não vai ter condição de fazer endovenoso, né? Então, a gente vai tentar fazer um bate-bola aqui de substâncias que rolam aí da gente estar entrando. Vamos começar pelo booster ATP. Sim. Né? Booster ATP é um análogo do ATP, a PQQ e a L-carnitina. Sim. Como que é isso dentro da vida do seu paciente? Na verdade, quando a gente pega o booster, a gente já tem vários componentes que ajudam muito na questão energética, na questão mitocondrial. Então, se a gente pensa no PQQ como essa biogênese mitocondrial que ele estimula, a L-carnitina ajudando na beta-oxidação, então um mecanismo energético melhor e o ATP junto, a gente já dá com uma ampola vários mecanismos de melhora de saúde mitocondrial. Sim. Né? E querendo ou não, eu sempre falo isso. Para qualquer um que vem me perguntar sobre injetáveis, tratar a mitocôndria faz o paciente te amar. Faz o paciente estar perto de você, voltar com resultado e depois você pode tratar todas as outras coisas, as outras demandas que ele tiver. Tratou mitocôndria, ele vai ter benefício daquilo e depois ele vai voltar e vai querer todas as outras coisas que você tem para oferecer para ele. Eu super concordo. É uma estratégia que eu ensino, inclusive. Sim. Assim, se você chega com... Porque a gente tem muito poliqueixas, né? Os pacientes chegam muito poliqueixosos aí para vocês. Se você tiver que dar um tiro que seja certeiro, começa pela mitocôndria. É isso. Né? E a questão toda é que, assim, não tem como a gente ficar dependendo somente de injetáveis sem a gente pensar em estilo de vida. Sim. As coisas precisam estar juntas. Mas, para o paciente ter energia para mudar o estilo de vida dele, que na verdade é o que vai sustentar ele numa saúde melhor, é a mitocôndria que precisa melhorar. Então, se você melhora isso no primeiro mês, você fez um tratamento de 4 semanas só focado na mitocôndria, depois ele vai ter até uma disposição melhor, uma energia melhor para ele conseguir fazer as mudanças que você está propondo para ele. Seja de alimentação, seja de exercício. A gente conversou em uma aula ontem, acho que foi o Fernando que falou muito disso. Falou assim, olha, não adianta você pegar um paciente com burnout e mandar ele fazer... Para academia. Mandar ele ir para academia, o cara tá esgotado, né? Não tem como. É verdade. Então você precisa recuperar isso antes. Mas depois ele vai dar conta. E vai dar conta, feliz, satisfeito, com disposição. Nossa, eu tô dando conta de fazer o que eu preciso fazer, né? Totalmente. Eu tava outro dia vendo alguém falando assim, mas L-carnitina é um aminoácido que o próprio corpo produz. Tá bom, ele produz, mas vamos voltar lá na bioquímica? Vamos lembrar que para produzir L-carnitina precisa de ferro, de niacina, de B6. E o que a gente tem... Como que esse paciente está chegando? Porque se ele está com mitocondriopatia, ele é subnutrido, ele alimenta mal, ele é inflamado, ele não faz atividade física, ou seja, não vai produzir essa L-carnitina. E sem L-carnitina, zero possibilidade de fazer beta-oxidação, de pegar essa gordura aí que está acumulada e fazer ela se transformar em energia. Né? Então, vamos passar a olhar um pouco mais o que essa terapia nutricional injetável está ofertando e pensar na via bioquímica dessa substância. Porque se eu estou falando de injetável, gente, eu estou mudando a farmacocinética. É o processo de absorção que vai ser otimizado. É a biodisponibilidade que vai ser ali 100%. A dinâmica da substância é a mesma.
Se a L-carnitina oral serve para beta-oxidação, a L-carnitina injetável também serve. Sim. Né? O E mesmo processo. A gente tira a parte de absorção gástrica e tudo, e até de desbiose e tudo mais, que a gente viu que a L-carnitina, quando o paciente está com desbiose, não é rola. uma boa opção, né? E aí a gente tem que pensar se esses pacientes estão com desbiose, né? Talvez não estejam. Talvez, né? Mas assim, a maioria, né? A grande maioria está. E a questão toda também dos injetáveis, tá? Eu falo isso assim, por mim, como paciente antes. A energia era tão baixa que até disciplina para tomar suplementação eu não tinha. Né? Não tinha. E aí a gente esperar 2 meses, 3 meses para começar a sentir algum resultado, tendo a disciplina de usar aquilo todos os dias, eu não tinha. Eu não tinha. Eu sei que o meu paciente também, às vezes, não vai ter. Né? E eu vejo muito assim, que o mercado, por exemplo, do emagrecimento, ele é um mercado que só cresce, sempre é um mercado que não tem crise, né? É um mercado que sempre está ali movimentando, mas a pessoa que trabalha muito focada no emagrecimento, ela tem que tomar muito cuidado, porque todo mundo vai nela pelo emagrecimento. Mas e aí? Ele tem obesidade e depressão? Ele tem obesidade e endometriose? Nunca é só obesidade. Nunca. Né? Nunca é. E aí, assim, como alternativa, além do booster ATP, a gente usa muito a derribose. Derribose é maravilhosa, né? Derribose é incrível, é uma fração ali daquela molécula de ATP, se converte rápido, né? Então também é uma possibilidade. Inclusive para diabéticos, né? Porque não faz pico de glicemia, não faz, né? Super importante a gente comentar isso. Complexo B e uma boa e excelente metilação. Sim. Se você não faz metilação, você não tem expressão gênica. E quem não tem expressão gênica tem possibilidades muito maiores de desenvolver outras fisiopatologias. Ele passa a ser cada vez mais um paciente poliqueixoso mesmo. Sim. Né? Então, usar estratégias. Se esse paciente tem mitocondriopatia e ele apresenta algum marcador bioquímico ali de uma hipometilação, uma homocisteína alta, PCR alterado, né? Uma B12 baixa, tem que fazer a reposição. Sim. E aí a gente entra com o trio metilador. Maravilhoso o trio metilador. Né? O trio metilador já vem, né? A B6, o metilfolato e a metilcobalamina. E aí, se eu tô falando de metilação, eu tenho que pôr SAMe junto. Sim. E aí eu fecho ali e o paciente fica top. E a grande vantagem do trio metilador da Central é que é uma ampola de 2 ml, né, Tatá? Sim. Então, quando eu comecei, por exemplo, eu estava fazendo só injetável intramuscular. Então, a gente conseguir 3 substâncias muito importantes em uma ampola de 2 ml me dá a oportunidade de fazer um tratamento muito mais completo usando só os 10 ml limite dos 2 glúteos, né? Tá vendo, gente, que não existe limitação mais? As possibilidades, elas são enormes. Não tem limitação mais de, mas se eu vou fazer terapia injetável, eu tenho que ter uma super clínica, uma super sala de soro. Terapia injetável é para você, médico, que quer fazer diferença no tratamento do seu paciente. Dá para fazer só intramuscular, dá para fazer com a sua limitação de espaço, dá para você ir se organizando ali de acordo com a dinâmica do seu dia. Isso. E o negócio vai crescendo, né? Aquilo ali vai se formando cada vez mais. Assim como cada coisa da nossa vida, o processo ele acontece. Ninguém nasce grande, isso é né? É natural. E o processo dói, né? Como é que foi esse processo de dor? Porque hoje você saiu de uma médica que fazia atendimentos ali terceirizados e hoje você é empresária. Inclusive franqueada da Integrative Franquias, que é uma das clínicas, né, do nosso grupo. Sim. Como que foi essa mudança, essa transformação, assim? Para mim, no início, foi tudo muito assustador, assim, porque de repente eu me vi em um mundo que eu não conhecia, mas que eu queria muito aprender sobre. E aí, eu acredito que o mais importante foi eu ter me tratado antes. Porque a partir do momento que você sai de um esgotamento para estar bem novamente,
aí você topa desafios, né? Você que topa... a gente gosta, né? A gente gosta de ser desafiado, de ser levado pra frente. Só que quando você tá esgotado, quando você não vê perspectiva, quando você não vê a vida do seu paciente mudando, você até duvida do que você tá fazendo, né? Sim. Então, esse processo de realmente fazer diferença na vida do paciente te dá até assim, ó, opa, eu acho que eu dou conta, eu acho que eu consigo realmente ajudar mais os pacientes, né? Muito legal. Então, esse processo, apesar de ter sido muito rápido, muito intenso, foi uma coisa muito legal e de crescimento, mas um crescimento de assim, dá um pouquinho de medo, dá um pouquinho de frio na barriga. Tá, lógico, né? Mudar é sair da zona de conforto, né? Só que o resultado que você vê, o resultado que você gera, tanto na sua vida, da sua família, quanto dos seus pacientes, isso dá ânimo, dá energia, né? Sim, isso é muito interessante, assim. A gente pode dizer, então, que de 0 a 10, terapia nutricional, para você, foi... 20. De 0 a 10 foi 20. Foi a virada de chave, assim mesmo. Tanto na minha vida pessoal, tipo, da minha vida, a minha saúde, quanto da minha vida profissional. Legal. Né? Eu fico muito feliz, assim, da gente poder ter tido... feito um pouquinho de parte de todo esse movimento, né? De toda essa mudança da sua vida, da vida dos seus pacientes, que o que importa, né, no início de tudo, o final é aquilo que a gente recebe de volta, mas o que importa de verdade é a essência do tratamento, é o paciente ter melhora, né? Assim, só pra gente finalizar, vamos fazer um quiz. Eu vou falar uma palavra e você fala a primeira que vier na sua mente. Pode ser? Tá bom, combinado. Então vamos começar com um antioxidante. Ácido alfa-lipoico. Ácido alfa-lipoico. Lipoico. Uma ampola para emagrecimento. Moruzil Booster. Joia. Uma ampola para mitocôndria. O ATP Booster, né, queridinho? Para cognição. Triometilador. Triometilador. Um tratamento. Injetável. Uma clínica. Integrative. E agora é mais difícil. Um laboratório. Central. Sem dúvida. Arrasou. Lilian, obrigada por esse dia, né? Por esse momento aqui juntas. Esse foi mais um episódio aí do nosso podcast da Central Injetáveis. E vocês lembrem sempre que você cuida do seu paciente e a Central Injetáveis cuida de você.